remete à vinda dele, que com certeza está mais breve do que muita gente imagina. Por mais que você tenha argumento para dizer, mas eu escuto isso desde que eu era criança e que hoje eu tenho 40, 50, 60 anos, eu já escutava isso, sendo que a própria Bíblia diz que nem Jesus sabe o dia e a hora que ele haverá de voltar. Será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Será aquele momento que Deus, o Pai, no centro do trono, vai olhar para o lado direito, onde Jesus está sentado. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus, à destra de Deus, né, como tem algumas traduções, e vai dizer: Jesus, está na tua hora. A trombeta tocará, Jesus voltará e arrebatará a sua igreja, aqueles que haverão de ser salvos. Igreja sem bandeiras denominacionais, tá? Corpo de Cristo, os que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Só uma palhinha daquilo que vem por aí durante esses minutos. Vamos lá. Se inscreva no canal se você não tiver inscrito, clica no sininho, tá? Para você receber as notificações aí, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Em qualquer rede social que você estiver assistindo esse vídeo, quero que você curta, comente e compartilhe. Sabe por quê? Porque quando eu prego a palavra de Deus, eu jogo uma batata quente na sua mão. Como assim? Porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar no momento em que o Evangelho for pregado a todas as pessoas. E nenhuma pessoa vai ter o argumento para dizer: não me falaram de Jesus. Jesus vai negar esse argumento para você e vai dizer: falaram sim. Tá? Além de ter um monte de gente pregando aí pelos confins da terra, ainda tem esses que pregam pela internet. E a minha palavra, Jesus falando, a palavra dele vai pelos confins da terra. Eu não estou saindo da minha casa para pregar nos 4 cantos do mundo. Mas quando você curte, comenta e compartilha, você me faz ir pregar a palavra, anunciar o Evangelho de Jesus. Então eu estou jogando a batata quente na sua mão. E o que eu estou pedindo para você? Curtir, comentar e compartilhar. Você vai jogar a batata quente para a mão de alguém. Porque alguém vai receber o seu vídeo compartilhado. A própria plataforma onde você estiver vendo o vídeo vai entender que esse vídeo pode ser compartilhado, pode aumentar o alcance para que mais pessoas vejam. Então eu estou jogando a batata quente na tua mão. Então passa a batata quente que eu estou jogando na tua mão para outro. Curte, comenta e compartilha, tá bom? E se inscreve aí, tá? Em qualquer rede social que você esteja me assistindo, se inscreve aí, não esquece. E para você que já se inscreveu, já está me acompanhando, me seguindo, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês que estão sendo alcançados por essa palavra agora. Deus derrame as suas ricas bênçãos sobre vocês. Vamos lá. Abre a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 13, do 24 ao 30. Escolha ser trigo e rejeite ser joio. Deixa eu só lembrar uma coisa para você. Combata as fake news, continue combatendo essa praga, que isso é um câncer na sociedade, isso é um câncer que já está em metástase, já contaminando a sociedade toda. Está causando discórdia, divisão, sem falar que é mentira, né? Fake news, fake, falso, news, notícias falsas, mentira. Pai da mentira é o diabo, tá? Esse é um dos textos que eu estou colocando aí para você, na lista de textos que a Bíblia relata para você e para mim, que Deus não se agrada de fake news. E quem compartilha fake news vai para o inferno, tá? É a Bíblia que diz, não sou eu que estou jogando praga em você não, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, o diabo é o pai da mentira. E a Bíblia diz que o lugar de mentiroso é no inferno. Logo, como eu acabei de te falar ainda há pouco, eu estou jogando a batata quente na tua mão. Passa a batata para outro. Estou jogando a batata quente na tua mão. Último aviso. Livro de Lodebar para Wonderland já está disponível nas plataformas. Na Amazon, no Clube de Autores, no Wiclap. Eu estou deixando aí nos comentários os links para venda, tá? Compra esse livro, dá de presente para alguém. Presenteie um amigo, um parente, tá? Com essa mensagem aqui, 11 testemunhos baseados em histórias reais. Pessoas que
foram ao fundo do poço e deram a volta por cima. Pessoas que abriram seu coração para Jesus, que é uma outra coisa que a gente tem que aprender. É a gente que abre o coração para Jesus. É a gente que recebe Jesus. E é Ele quem aceita a gente. Não é a gente que aceita Ele. Quem sou eu? Quem é você para dizer, eu aceito Jesus? Não, não. É Ele que me aceita. Eu todo errado, todo falho, todo cheio de pecado. Eu, cheio de defeito. É Ele que me aceita. É Ele que me aceita. Não sou eu que aceito Ele. E sou eu para dizer que eu aceito Jesus. É Ele que me aceita. Então essas pessoas aqui abriram seus corações para Jesus. Ele os aceitou. Ele os recebeu. E Ele deu a cada uma dessas pessoas que estão aqui, com as suas histórias contadas aqui, oportunidade para refazerem as suas histórias. Tá aqui, de Lodebar para Wonderland, disponível para você. Só clicar nos comentários aí e você escolhe onde você vai comprar, tá bom? E em breve eu vou disponibilizar outros canais para vendas. Assim que eles estiverem disponíveis aí, eu vou comunicar para vocês, tá bom? Para vocês poderem adquirir essa bênção aqui, para você levar a palavra de Deus para alguém. Repito o que eu estou falando desde o começo do vídeo. Esse livro aqui, eu estou jogando a batata quente na mão de vocês, tá? Porque a palavra está sendo pregada. Eu falando aqui, eu escrevendo aqui, eu estou fazendo a minha parte. Estou jogando a batata quente na mão de vocês. Vocês comprem meu livro e passem a batata quente para outro. Vamos lá. Escolha ser trigo, rejeite ser joio. Mateus capítulo 13, do 24 ao 30. A partir de agora. Vem comigo. O trigo e o joio. Essa foi outra parábola que Jesus usou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente no seu campo. Mas uma noite, enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo e se foi. Quando a plantação começou a crescer, o joio cresceu também. Os servos do agricultor vieram e lhe contaram: patrão, o campo onde o Senhor semeou aquela semente escolhida está cheia de joio. Foi um inimigo que fez isso, explicou ele. Devemos arrancar o joio. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Por quê? Ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita, e então eu mandarei que os ceifeiros separem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado, e depois juntem o trigo e o guardem no depósito. Que Deus continue falando através dessa palavra poderosa aos nossos corações, e que Ele complete através do seu Espírito Santo aquilo que nós não conseguirmos falar aqui. Lembrando que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não sou eu, nem é você, nem é nenhum pregador famoso, eloquente, culto, cheio de cursos de teologia, de divindade, disso, daquilo, outro. Continua sendo assim e sempre será. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Vamos lá, vamos meditar nessa palavra aqui durante esses minutos e vamos falar um pouco sobre trigo, joio, vinda de Jesus.
que é o que essa parábola quer nos ensinar. E tem alguns ensinos muito importantes. Vamos lá. No verso 24, Jesus começa falando assim. Na verdade, Mateus, quem escreveu, e ele começa assim. Essa foi outra parábola que Jesus usou. E ele começa falando. Ele começa descrevendo o que Jesus contou para eles. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Vamos lá. Quando Jesus fala que o reino dos céus é como o agricultor que semeou boa semente no seu campo, ele está se referindo a quê? Nós somos os semeadores dessa palavra. Nós semeamos a boa semente, que é a palavra. Existem outras parábolas que Jesus faz alusão com relação à semente e tal, onde a semente vai cair. Já preguei aqui nas redes sociais sobre esse assunto. Então, a palavra é essa boa semente. Então, por mais que as pessoas que estão aqui, passando por essa terra, vivendo nesse sistema de valores chamado mundo, sim, eu falo sistema de valores porque tem que explicar bem. Mundo é uma coisa muito genérica, é uma coisa muito geográfica. Todos nós estamos nele. Somos todos iguais. Seres humanos, feitos à imagem conforme semelhança de Deus. Nós não somos ETs, nós não somos alienígenas. Somos todos iguais. Então dizer que sou do mundo ou não sou do mundo é uma coisa meio complicada. Por isso que eu estou falando mundo como sistema de valores. Então nós que somos servos de Deus, nós não somos regidos por esse sistema de valores chamado mundo. Nós somos regidos, ou deveríamos ser regidos, pelos sistemas de valores que estão aqui na palavra de Deus. E daqui a pouco eu vou aprofundar essa discussão aí, sobre discussão no bom sentido, né? Bate-boca, troca de ofensas, não. Discussão no sentido de trazer à tona, esclarecer. Vamos falar sobre comportamento de trigo e comportamento de joio, e aí nós vamos conseguir transmitir essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Então vamos lá. Então nós temos esse entendimento, somos os responsáveis por semear a boa semente. Por isso que eu falei para você no começo do vídeo e estou repetindo. Eu estou jogando a batata quente na mão de vocês. Estou pregando a palavra de Deus aqui. Vocês vão ouvir e vão fazer com elas o que vocês acharem que devem. Quem sou eu para dizer que você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo? Eu joguei a palavra, preguei. O que você vai fazer com ela? Responsabilidade é sua. Passa a batata quente para outro. Compartilha o vídeo, comenta e curte aí, onde quer que você esteja vendo. E você vai passar a batata quente para outro. É assim que funciona. Como eu recentemente recebi uma batata quente dentro desse assunto mesmo aqui, de volta de Jesus, o pastor Júnior Trovão. Se essa mensagem, por acaso, alguém compartilhar, sair compartilhando, chegar até ele, eu vou ficar muito grato. Ele jogou uma batata quente na minha mão quando ele falou sobre a volta de Jesus. Determinadas coisas que ele pregou numa mensagem recente dele que está disponível aí nas redes sociais, eu vi, não sei quando ele pregou, sei que postaram há pouco tempo. Eu vi, me chamou a atenção, tocou no meu coração e me despertou para que eu pregue essa palavra nesse mesmo tema para outras pessoas. É desse jeito. Vamos lá. Eu reli o verso 24, já conseguimos entender o conteúdo dele. Olha o verso 25. Mas uma noite, enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo e se foi. Vamos lá. Quando ele fala aqui, quando todos dormiam, ele aponta o quê? Falta de vigilância nossa como cristãos. Muitas vezes nós estamos dormindo, relaxados, vivendo as nossas próprias vidas e não estamos semeando a palavra de Deus da forma correta, ou não estamos cuidando para que o joio, para que o inimigo não semeie o joio. O que é o inimigo semear joio? Vamos lá. É botar no meio do povo de Deus falsos cristãos, trazendo para o meio do povo toda a sorte de pecado, pessoas que você olha assim, parecem trigo, paletó, gravata, Bíblia na mão, pregam que é uma beleza, cantam que é uma maravilha, tocam um instrumento, entregam profecia, entregam revelação e
dirigem programações, dirigem cultos, fazem coisas assim maravilhosas e você não percebe que se trata de joio. É sobre isso que esse texto está falando, entendeu? Foi lançado no meio do povo de Deus o joio no meio do trigo, o inimigo fez isso e meteu o pé. É onde você tem no meio da igreja contenda, discussão, um monte de coisa. Aguarda aí que a gente vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto. Então segura aí, o verso 25 dá essa palhinha pra gente, dá esse alô pra gente prestar atenção. Vamos lá. Quando a plantação começou a crescer, estou no verso 26, quando a plantação começou a crescer, o joio cresceu também. Pois é assim que funciona. A gente não tem como perceber. Agora nós estamos começando a chegar num tempo que já está dando para começar a perceber quem é trigo e quem é joio. Fica aqui que nós vamos já falar sobre isso aí. Comportamento de trigo, comportamento de joio. Nós vamos chegar lá. Mas houve a necessidade de crescer junto. Aí vem a explicação. Jesus está explicando bem direitinho como é que funciona. Verso 27. Os servos do agricultor vieram e lhe contaram: patrão, o campo onde o Senhor semeou aquela semente escolhida está cheia de joio. É como se nós estivéssemos falando o quê? O surgimento de toda a sorte de pecados que a gente está vendo aparecer no meio da igreja. E começam as denúncias. Ó, tá cheio de joio aqui, tá cheio de joio aqui, tal, tal, tal. Aí no verso 28. Foi um inimigo que fez isso? Perdão, é uma afirmação. Foi um inimigo que fez isso, explicou ele. E isso foi a resposta do agricultor. Aí veio a pergunta dos seus servos: devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. O agricultor, nós já percebemos que se trata do próprio Senhor. A parábola dá a entender que esse agricultor é o próprio Senhor. E é o próprio Senhor que está avisando, ó, foi o inimigo que fez isso. O inimigo infiltrado e tal, colocou o joio no meio do trigo. E aí os servos entenderam a mensagem e perguntaram: devemos arrancar? Olha a explicação do verso 29. Não, respondeu ele. Por quê? Ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Ou seja, quando não é o momento de arrancar o joio do meio do trigo, ou seja, essa quantidade de escândalos que está acontecendo no meio da igreja, quando eles são denunciados e acontecem as coisas, muita gente se decepciona e sai da igreja. É o que a gente está vendo. Fica aqui. Fica aqui que nós vamos entrar, né? Vamos aprofundar isso aí. Tudo dentro da palavra que está sendo pregada aqui. E o último versículo é o 30. Deixem os dois crescerem juntos, até a colheita. E então, eu mandarei que os ceifeiros separem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. E depois juntem o trigo e o guardem no depósito. Então, no verso 30, nós aprendemos que, no momento oportuno, Deus dará ordem aos ceifeiros: o joio será arrancado e queimado. Ou seja, é para onde vão aqueles que se misturaram no meio do trigo e fizeram toda sorte de escândalos e pecados e coisa e tal, tentando contaminar toda a plantação. Esses, infelizmente, serão destinados ao inferno.
Não adianta você ficar aí tentando argumentar que não, mas a Bíblia diz. É a Bíblia que fala. Só irá para o céu aquele que não somente permitir que Jesus faça parte da sua vida, mas que viva o estilo de vida que Jesus quer que a gente viva. É só esse pessoal que vai subir. Então vamos agora falar sobre as coisas que estão acontecendo e que nós já estamos vendo como sinal do fim dos tempos, como sinal de que essa colheita já está chegando. Eu vou falar uma série de coisas que está acontecendo aqui, mas não vou citar nome de ninguém. E todas as coisas que eu vou falar aqui são coisas conhecidas e vocês estão cansados de saber, que vocês já cansaram de ver esses vídeos por aí. Tá? Um monte de gente já fez vários vídeos sobre todos os assuntos que eu vou falar aqui, dando nome e sobrenome. Mas eu não vou fazer isso. Primeiro porque eu não estou aqui para ficar apontando fulano, beltrano, cicrano. Romanos 14, 12 para a nossa meditação. Cada um dará conta de si perante Deus. Eu estou deixando uma lista de textos bíblicos aí falando sobre essa questão do julgamento. Tá? Aí nos comentários, só você ler e a própria palavra vai ensinar para você como é que a gente procede com relação ao julgamento. Então vamos lá. O primeiro, vou começar a falar de escândalos, tá? Comportamento de joio no meio do trigo. Presta bem atenção na palavra que eu estou usando, na frase que eu estou usando. Comportamento de joio no meio do trigo. Eu não estou dizendo que essas pessoas que fizeram essas coisas são joio. Eu estou dizendo que essas pessoas tiveram comportamento semelhante ao de joio no meio do trigo. Ok? Tá bem explicadinho. Para ninguém pegar o recorte aí e falar distorcido, dizer que eu estou falando mal de A, de B ou de C. Eu estou falando e vou repetir. Comportamento de joio no meio do trigo, porque no meio do trigo, que é o povo de Deus, estão se comportando de maneira oposta ao que o povo de Deus se comporta. Isso tudo, é claro, nas sombras, na calada da noite, no escondido. Só que a palavra de Deus também diz que nada escapa ao seu controle, nada escapa diante dos olhos de Deus, tudo vem à tona. Estou deixando a lista de textos para você conferir. Tá? Eu falo e mostro na palavra. As pregações que eu trago aqui para vocês, elas são assim. Eu falo e trago na palavra. Você vai lá e confere. Repito, eu jogo a batata quente na tua mão. Quando eu falo e mostro a palavra, você que tem que ler a palavra. Eu não vou ler para você, eu leio para mim. Eu leio a palavra para mim. Quem tem que ler a palavra para você é você. Eu jogo aí para você conferir. Problema seu se você não conferir. Joguei a batata quente na sua mão. Vamos lá. Primeiro escândalo. Nos anos 90 nós tivemos um cantor muito famoso. O cara tinha uma voz muito bonita, o cara cantava muito bem e fazia muita agenda pelo Brasil. Além de cantor, era pastor. Mas ele era homossexual. Havia todo esse falatório a respeito. Ah, fulano é homossexual, é homossexual, é homossexual, e isso não está certo. De acordo com a palavra de Deus, é pecado. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não vem aqui querer debater. Eu não abro aqui campo para debater se é ou não é. A palavra de Deus diz que é e ponto final. Você faz da palavra o que você quiser. Eu não estou aqui para determinar como é que você vai fazer com o seu estilo de vida. Vamos lá. Numa das últimas apresentações dele numa igreja, ou foi a última apresentação, uma profetisa, uma irmã, serva do Senhor, simplesinha, humildezinha, foi a ele e entregou a ele o que Deus mandou. Deus disse, através daquela irmã, que ele não estava se agradando do comportamento daquele homem. Era para aquele homem tomar postura, tomar tenência, mudar a postura dele, que não estava legal. Ele ia para os lugares com um namorado. Na verdade, ele não apresentava como namorado, ele apresentava como assessor, ou sobrinho, ou primo, seja lá o que for, o nome que ele dava, mas não dizia que era o namorado dele. Mas estava lá. Naquela mesma noite, aquele namorado dele, que na verdade a polícia, quando investigou, viu que era um garoto de programa, matou ele, pegou a carteira dele de pastor, espetou no peito dele com a faca. Esse homem, esse namorado, Michê, garoto de programa, matou esse cantor pastor
como se mata um porco, espetando aos poucos, esfaqueando aos poucos, pura ruindade. E fez questão de espetar a carteira de pastor, um punhal cravado no coração dele, para fazer questão de envergonhar o evangelho com tudo, tá? E ainda largou o corpo do homem, largou o corpo do cantor numa caçamba de lixo e o carro incendiado. O caso está na internet, como eu falei, não vou citar nome de ninguém. Escândalo primeiro, escândalo 1, escândalo 2. Uma cantora que recentemente foi flagrada tomando cerveja antes de ministrar o louvor numa cidade aí em outro estado. Um conhecido meu que é pastor e que trabalha com esses cantores, agendando esses cantores para lá e para cá e para lá, ele já tinha comentado comigo e com vários irmãos que ele não fazia mais agenda para essa cantora porque ela chegava embriagada com frequência no lugar onde ela morava. Que esse episódio não foi um fato isolado, ela já vinha com esse problema de chegar alcoolizada, fazendo vergonha. Parênteses aqui: alcoolismo é doença, não é sem vergonhice nem é coisa do demônio. Sendo assim, cabe nesse caso, por mais que tenha sido motivo de escândalo, quando esse assunto veio à tona e todo mundo meteu o malho e bateram forte na cantora e a cantora está perdendo a agenda, tem vídeo dela aí pedindo desculpa aos irmãos, cabe a essa cantora se conscientizar que ela tem problema com bebida e que precisa buscar ajuda, precisa buscar tratamento. Internação, se for o caso, não é vergonha reconhecer, para mim não dá, não consigo sozinha vencer o problema da bebida. Tem que reconhecer. E cabe a você que está vendo esse vídeo aí, orar, não é tacar pedra. E nem a mim, não compete a mim tacar pedra, tanto que eu não estou citando o nome. O caso está aí, todo mundo sabe, eu estou comentando esse detalhe porque esse pastor mencionou que já não fazia agenda para ela porque ela já tinha esse problema. A única coisa que compete a nós é orar para que essa moça vá buscar ajuda terapêutica, médica, seja lá o que for, mas precisa de ajuda, que é doença, tá? É doença. Terceiro escândalo: um cantor que também é pastor, começou como cantor, depois se tornou pastor, passou por vários divórcios, também já foi flagrado tomando seu chopinho, já foi flagrado cantando música secular em barzinho. Vamos lá. Comportamento que escandalizou, que escandaliza. Totalmente inadequado dentro daquilo que a palavra de Deus ensina. Escândalo 3. Escândalo 4. Um pastor que é senador, mesmo caso do escândalo 2, alcoolismo. Tem vários vídeos desse pastor aí totalmente bêbado, muito bêbado mesmo, chegando a falar embolado lá nas reuniões do Senado. A fala de quem realmente estava muito bêbado. Tem muitos memes aí na internet sobre esse pastor. O que eu falei no escândalo 2 da cantora, eu falo nesse caso aí. Esse pastor tem que se conscientizar que precisa de ajuda, tratamento. Não está conseguindo parar de beber, tem que buscar ajuda, tratamento. Mas é um comportamento de joio, independente disso, porque causa escândalo. Causa escândalo. Escândalo 5. Uma cantora casada com um político divorciou desse político. Segundo as notícias, houve chumbo trocado ou chifre trocado. Ele traiu de um lado, ela se vingou, traiu do outro. Eu não estava lá, não sei se é verdade, se não é, não compete a mim julgar. Mas isso está nas redes sociais aí, por isso que eu estou citando. De qualquer forma, trouxe escândalo. Trouxe escândalo. Escândalo 6. Recentemente, uma cantora que cantava por aí, pelo Nordeste, foi assassinada pelo marido
O marido maquinou uma suposta programação e matou e tacou fogo no corpo dela. Aí vieram algumas pessoas na internet dizer que supostamente essa cantora teria traído o marido com um amante, com 2 amantes. Olha aqui. E o marido dela era um pregador da palavra. Então isso por si já causa escândalo. Independente da situação do casamento. Eu não estou aqui para afirmar que ela traiu ou não traiu. Eu não era o Ricardão, então não posso afirmar que ela traiu ou que ela não traiu. Quem afirma que a mulher traiu é louco, é irresponsável. E eu não posso fazer isso. Eu não era o Ricardão, não era eu que estava lá com ela na cama. Então eu não posso afirmar que ela traiu ou que ela não traiu. E mesmo que tivesse traído, não justifica esse marido dela, pastor, pegar e matar. Não justifica. Para isso ele já tinha o argumento da Bíblia, o divórcio, está lá escrito. Não é que Deus aprova o divórcio, não estou aqui fazendo apologia de divórcio, pelo contrário. Mas a Bíblia diz que se houver imoralidade sexual no casamento, nesse caso específico, o divórcio pode ser considerado. E abrindo parênteses por falar em divórcio e imoralidade sexual. Ok. Existem 3 opções. A primeira, não perdoar. Só que quando você não perdoa a traição, é você que está se fazendo mal. Você está deixando até de alcançar a salvação. Como é que você vai subir com o coração cheio de raiva, de ódio de quem traiu você? Você vai jogar fora a sua salvação por causa da traição do seu cônjuge? Vai aqui alguém que está ouvindo isso, está recebendo o que Deus está mandando eu falar. Você vai jogar fora a sua salvação guardando essa raiva, esse ódio daquele que traiu você? Não. Então essa opção de não perdoar não está em consideração. Então eu vou emendar com o escândalo seguinte sobre essa história do perdão. Segura aí. Sobre essa história da traição, perdoa, não perdoa. Aí sobram 2 opções. A primeira, perdoa e convive. Restaura o casamento e vida que segue. Se optar por essa, esquece mesmo. É fazer como Deus falou através do profeta. Isaías 43, 25, se eu não estou enganado. Onde o profeta diz, eu mesmo, Senhor, sou eu que apago seus pecados, esqueço suas iniquidades e tal. Se eu não me engano, Isaías 43, 25. Se não for, você me corrige aí nos comentários. Miqueias 7, 19, esse eu tenho certeza que é. O profeta também foi usado por Deus para falar que Deus jogou nossos pecados nas profundezas do mar. E Hebreus 8, 12, esse eu posso afirmar com certeza, Deus fala lá através do autor da carta aos Hebreus. Eis que eu esqueço dos seus pecados, perdoo suas iniquidades. Então, optou por perdoar e continuar junto? Esquece. Esse assunto está encerrado. Não tem que voltar à tona em nenhuma briga. E a outra opção é perdoar para ficar com a alma limpa e cada um segue seu caminho. Porque também a pessoa que foi traída não é obrigada a continuar convivendo com aquele que traiu. Não é obrigada. Nem a Bíblia obriga. Nem a Bíblia obriga. Então não vai ser um líder religioso que vai obrigar a pessoa. Não, tem que conviver, tem que restaurar. Não. E eu vou falar outra coisa dentro do divórcio aqui. Relacionamento abusivo, não tem por que continuar junto. Essa cantora que morreu aí, foi assassinada com tacaram fogo, a mãe dela recebeu de Deus a revelação que o cara ia matá-la. A filha não deu atenção. Ela mesma, a cantora, estava preocupada porque o marido ia comprar uma arma, coisa e tal. Tem o áudio, ela compartilhando isso com a amiga. Aí a amiga, não, vamos orar porque Deus não vai deixar. Existem coisas que Deus não vai interferir. É você que tem que tomar atitude. Ou seja, ela tinha que ter metido o pé. Talvez ela estivesse viva hoje, se ela tivesse metido o pé. Mas Deus vai restaurar. Nem tudo Deus vai restaurar, não. Relacionamento abusivo é para meter o pé. Eu não sou pastor, mas se eu fosse pastor, eu diria isso para uma ovelha minha que estivesse passando por relacionamento abusivo. Mete o pé. Eu prefiro tratar de você viva no gabinete, aconselhando, cuidando, para você se manter firme na presença do Senhor, do que eu ter que celebrar o seu velório. Esse pastor que não teve essa... Não sei se o pastor dessa cantora chegou a saber disso. Não posso falar. Agora, foi muito triste certamente para ele ter que fazer o culto fúnebre dela. Poderia estar agora aconselhando, se essa irmã não tivesse dito, ai, mas Deus vai restaurar. Arrego, hein?
Vamos lá, falei de adultério, perdão, coisa e tal. Uma pastora conhecida que pregava muito por aí, itinerante, coisa e tal, mais um escândalo. Surgiu o escândalo dela, que ela estaria cometendo adultério e com uma filha que não era do marido, era do Ricardão. O marido era pastor. E chegou a se falar que o suposto Ricardão era um outro pastor, cantor conhecido aí. Um que tem um escândalo envolvendo ele aí. Deixa eu acrescentar esse escândalo ali. Um que pegou, tirou a foto daquela coisinha minúscula dele, do diminutivo dele, e botou nas redes sociais, sabe? Foi lá, fez a selfie daquele negocinhozinho e botou nas redes sociais para mostrar para as irmãs, sensualizando. Pois é. Mas não ficou provado se é, se não é, não estou aqui para julgar, não é problema meu. Então essa pastora aí foi pressionada e confessou. O marido dela, que era pastor, de início quis manter o casamento, mas não aguentou a bola e pulou fora. Então já falei aqui, só nessa tacada, 3 escândalos seguidos, ligado ao outro. De alguma forma. Mais um escândalo. Um cantor que usa o nome de pastor, ele é cantor e é pastor, também foi descoberto um caso dele de adultério. Foi a mulher que botou a boca no trombone e a mulher virou ex-mulher. E que não era a primeira vez que ele fazia aquilo, ela já tinha perdoado uma vez. Acho que agora já deu, né? Segundo ela, pô, a segunda vez já deu, não dá, tchau e benção. Outro escândalo. Um cantor gospel, desde criança, cantando no meio gospel, até que decidiu assumir a sua homossexualidade. Ao assumir a sua homossexualidade, ele resolveu fazer a transição, enfim. E ele tem contado aí que enquanto ele ainda estava no meio gospel, recebeu cantadas e só Deus sabe mais o que, né? Vamos lá. Outro cantor gospel que vinha fazendo agenda também, recentemente também assumiu sua homossexualidade. Só não fez a transição. Esses são alguns dos casos bem conhecidos aí, de escândalos e mais escândalos. Um outro cantor das antigas, que tem uma voz muito parecida com um cantor de música secular, também a questão envolve alcoolismo. Vale o que eu falei lá para os anteriores. Tem que se conscientizar que precisa de ajuda e de tratamento. E cabe aos crentes orarem para que essas pessoas realmente entendam isso e busquem ajuda e tratamento. O que eu estou querendo falar com esses escândalos todos que eu estou citando aqui é que esse é um comportamento típico do joio. Estava ali no meio do trigo. Quem é que dizia que todas essas coisas aconteciam nos bastidores? Fora muitos outros escândalos que eu não vou aqui ficar citando. Tem muitos. Vai ficar um vídeo se eu for descrever tudo. Esses são os famosos. Mas tem uma pessoa que não é famosa, mas que eu conheço. Sentava na mesa da consagração, botando a mão na cabeça dos outros para orar. Era casada e estava saindo com um homem casado. E quando ela estava no púlpito para pregar, a esposa do cara foi lá na igreja para fazer escândalo. Só não rolou o escândalo porque uma irmã teve sabedoria, a irmã conhecia a esposa do cara lá e segurou a mulher para a mulher não ir para lá fazer escândalo. Então, o que aconteceu? Depois segurou e dispersou a mulher foi embora, a esposa do cara. Essa irmã foi, chamou discretamente o pastor e a pastora, passou por alta situação e não deixaram a irmã pregar. Na hora assumiram o culto, a irmã está com um problema aqui, passou mal, não vai poder pregar. E quando acabou o culto, foram tratar do assunto e tal, e aí a igreja tratou lá do assunto da forma como tinha que tratar. Por que é que eu estou falando dessas coisas todas? Vou repetir. São comportamentos de joio. Eu não estou dizendo que todas essas pessoas são joio. Eu estou dizendo que todas essas pessoas tiveram um comportamento de joio. E quando esses escândalos vieram à tona, talvez tenham vindo antes da hora,
foi arrancado o trigo no meio. Quantas pessoas se escandalizaram com isso tudo? Quantas pessoas? E aqui eu vou falar. Segundo censos, segundo pesquisas recentes, dados estatísticos do IBGE, de outros órgãos, vocês podem procurar aí nas redes sociais, vocês vão encontrar. Nós temos, eu falei há algumas 2 ou 3 semanas atrás, eu falei que eu ia trazer. Então foi lá nos dados estatísticos do IBGE que eu pesquisei. Nós temos no Brasil 8 milhões e meio de pessoas sem religião. Sem religião. Eu não disse ateus. Dentre esses 8 milhões e meio de pessoas sem religião, ateus são 400 mil. Então tem essa diferenciação. 8 milhões e meio sem religião. 8 milhões e 500 mil. Então você tira 400 mil se declararam ateus. Estou fazendo números redondos para facilitar a conta para você aí. Tá? Os números são pouquíssimos diferentes para mais ou para menos. É só para facilitar a conta para você entender o meu raciocínio. 8 milhões e meio de pessoas que se diz pessoas que não têm religião. 8 milhões e meio. Tira 400 mil que se declararam ateus. Sobraram 8 milhões e 100. Desses 8 milhões e 100, 100 mil se declararam agnósticos, que é quase um ateu. É quase um ateu. Então sobraram 8 milhões. Então 8 milhões de pessoas no Brasil dizem que são cristãs, mas não estão ligadas a nenhuma religião. Nenhuma religião cristã. Não são católicos nem evangélicos, não seguem nada cristão. Simplesmente eles são cristãos, mas não se vincularam à igreja, a CNPJ, a templo. Tá? São o que nós chamamos popularmente de desigrejados, que é diferente de desviado. O desviado, está dentro da igreja. Eu citei vários casos aqui. Estavam dentro da igreja desviados, fazendo um monte de coisa que somente as pessoas que não têm temor de Deus fazem. Todas essas coisas que eu citei aqui são feitas por pessoas que não têm o menor temor por Deus, não têm o menor medo das consequências dos seus atos. Os desigrejados, eles muitas vezes, você conversa com eles, são tão cristãos como eu e você. Falam tanto da palavra de Deus como eu e você. Só não são vinculados a nenhuma igreja, nenhum templo. Nenhum templo. Igreja somos nós, não são vinculados a templo. CNPJ. Tem a vida normal, como de qualquer um cristão que está dentro de uma igreja, submetido a uma orientação pastoral, dentro de um templo. Pois é. Então, cuidado com isso aí. E esses 8 milhões de desigrejados são a segunda maior denominação do Brasil. Passa em número muitas denominações aí. Por exemplo, recentemente eu vi uma divulgação aí, a Igreja Internacional do R.R. Soares tem 1 milhão de pessoas, 1 milhão de membros. 8 milhões de desigrejados, ou seja, 8 vezes mais desigrejado do que membro da igreja do R.R. A do Valdomiro não deve ter mais ou menos que isso. A Igreja Universal deve ter um pouco mais do que isso. Eu digo 1 milhão, não 8 milhões. 8 milhões só quem passa é a Assembleia de Deus. Esse número de 8 milhões só quem ultrapassa é a Assembleia de Deus. Realmente só a Assembleia de Deus que ultrapassa. O restante das denominações não ultrapassa não. A não ser que somem todas juntas. Mas cada uma delas isoladamente não soma os 8 milhões de desigrejados. Isso é muito grave. E isso é consequência dessa parábola que eu acabei de contar para vocês. Muito trigo foi arrancado no meio desse joio todo aí, desse escândalo todo. Sim, porque quando vem à tona, não tem jeito, não tem como tu passar pano, não tem como. Já preguei sobre isso aqui, disciplina na igreja, não tem como passar pano, não dá. Não dá porque se contamina tudo. E tem igreja que está passando pano, está dando ruim. Está dando ruim. Porque uma hora vem à tona. Nada fica encoberto aos olhos de Deus. Eu estou deixando os textos aí para você conferir. Não vai rolar, não adianta.
Agora vamos lá, vamos analisar aqui mais profundamente. Quem são os culpados disso tudo? Todo mundo tem culpa nisso aí, inclusive eu e você. E eu vou te mostrar por que todos nós temos nossa parcela de culpa nisso aí. Vamos lá. Toda essa turma aí que foi submetida a tudo que é escândalo, e eu ainda tenho também o dos Gideões, tá? Todo mundo sabe o que aconteceu lá nos Gideões. Os caras iam, pregavam, depois iam para casa de prostituição, para casa das primas. Levava as amantes para lá, para o congresso dos Gideões. Não levava a esposa, levava amante. As cantoras para cantar lá se deitavam com os pastores para pegar oportunidade. Isso aí tá na rede aí. Tá na rede. O próprio pastor, antes de morrer lá, confessou que sabia dessa podridão toda. Vem pra cá. Nisso tudo aí, quanto trigo foi arrancado no meio do joio? Então vamos lá. Quem tem culpa nisso? Primeiramente, antes de eu entrar em detalhes, deixa eu lembrar uma coisa aqui. A pastora Sara Shiva recentemente falou uma coisa sobre esse assunto que chamou a atenção. Ela disse que quando ela se converteu, ela ficou 6 anos sendo discipulada. Ela não foi para o fronte pregar como ela prega hoje. 6 anos sentada sendo discipulada. Então esse é o primeiro erro, tá? E isso tem a ver com pastores e líderes. O cara se converte hoje, já jogam ele logo na linha de frente da batalha. Ó, prega aí! E aí o cara começa a fazer agenda. Prega para cá, prega para lá, prega para cá, prega para lá. Com pouco tempo de crente, sem ter sido provado, sem ter sido experimentado. É assim ou não é? Se eu estiver falando besteira, você me corrige aí. Eu conheci vários, eu vi crescer. Eu vi o cara voltar para Jesus, mal voltou, já botaram para pregar. Desviou de novo. E desviou com força e com vontade. 2. São 2. 2 eu conheço, não são famosos. Foram levantados mais ou menos na mesma época, eles tinham até uma certa rivalidade entre si. O que aqui já era uma coisa errada, que eles não tinham que ter rivalidade nenhuma um com o outro. Era um falando mal do outro, coisa e tal. Um com picuinha com o outro. Os dois, a última vez que eu soube dos dois, os dois estavam fora da igreja. E muito fora. E fazendo tudo de errado que faziam antes e muito mais. Desviados com força. Então, pastores e líderes têm a sua parcela de culpa nisso aí. De botar essa galera sem preparo, sem experimentação, sem ser provado, sem ser... Pô, comigo aconteceu. Eu me converti em 1983. Eu só fui para o fronte da batalha, vamos dizer assim, por exemplo, ensinar a palavra de Deus, como professor de escola dominical, 9 anos depois, 1992. Um pouquinho antes eu cantava nos conjuntos, eu tocava no Ministério Louvor, mas eu não estava sozinho ali na linha de frente ali, tinham outros comigo. Agora, na linha de frente, eu botando a minha cara, pela primeira vez, 1992, 9 anos depois de convertido. Por quê? Porque não é brincadeira. Eu não estou aqui brincando. Eu não quero me gabar, não gosto de falar, mas para eu poder estar aqui hoje, eu entrei num jejum meia-noite de quinta para sexta. Orando, em jejum, fui dormir 4 da manhã, 8 da manhã eu acordei, continuei no jejum, na oração, meio-dia em ponto eu entreguei. Eu não estou aqui para brincadeira. Não gosto de ficar falando isso que fica parecendo, ai, quer ser santo, quer ser o bonzão. Não, eu sou todo errado, sou cheio de defeitos. Se eu não fizer isso pela minha vida, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer pela minha vida. Quem é que vai orar pela minha vida? Eu vou ficar aqui contando, não, eu não vou orar não, porque o fulano vai orar por mim. É ruim. Pode até ter, eu creio que na face da terra tem alguém, nesses 7 bilhões de pessoas que existem na terra, eu creio que tenha pelo menos uma pessoa que lembre de orar por mim. Mas a responsabilidade é minha. Sou eu que tenho que orar pela minha vida. Sou eu que tenho que cuidar da minha vida. Aquele que está em pé, cuide que não caia. Não é o que está escrito na palavra. Então eu não estou aqui querendo me gloriar, querer bancar o gostoso, o super crente consagrado. Não, não sou super crente não. Se eu não vigiar, eu caio. Se eu não vigiar, eu caio. Se eu não orar, eu caio. Se eu não jejuar, eu caio. Se eu não ler a palavra, eu caio. Eu me arrebento. Aqui é carne. Aqui é carne. Tá? É carne. Então eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar. Não vou dizer para você qual a fraqueza que eu tenho para cá e para lá, que Deus sabe.
Todo mundo tem. Então, se o cara tem problema com bebida, ele tem que vigiar para não cair no vício da bebida. Se tem problema com droga, tem que vigiar para não cair no vício da droga. Se tem problema com sexo, tem que vigiar para não cair nessa área. Se tem problema com honestidade, tem que vigiar para não cair nessa área. E por aí vai. E por aí vai. Mas para isso tem que haver o quê? Uma conscientização de pastores e líderes para discipularem as pessoas. E isso pastores e líderes não estão fazendo, e eles têm a sua parcela de culpa. Assim como eles também têm culpa quando eles convidam essas pessoas para pregar nas suas igrejas e não procuram averiguar como é que essas pessoas são no dia a dia das suas igrejas. Eu me lembro bem que quando meu nome foi cogitado para eu ser consagrado a diácono, o pastor que foi me consagrar, ele juntou um grupo de diáconos, foi na minha casa, sem eu estar, um grupão de diáconos e diaconisas, falar com a minha família. E foram sondar a vizinhança para saber quem eu era. Tá? Aí meu nome foi levado e foi aprovado. E ele sondou também na igreja, que ele não tinha muito tempo lá na igreja. Ele tinha 4 anos naquela igreja. Eu já estava lá desde que eu me converti, ou seja, eu me converti em 1983 e esse episódio foi em 1998, 15 anos depois que meu nome foi levado ao ministério diaconal. Havia uma profecia sobre minha vida quando eu me converti. Um profeta entregou que eu seria diácono. Eu não levei a sério, com 18 anos eu debochei, já contei isso aqui. Eu ri, debochei, levei bronca de todo mundo, porque eu debochei do profeta. Passados mais 12, 1996... uma situação que eu fui buscar oração, coisa e tal, e pelo meu filho, coisa e tal, na época eu estava meio mal criado, garoto de 7, 8 anos, e a profeta levantou, ó, esse garoto não tem nada, que uma chinelada não resolve, não tem problema espiritual não. A profeta falou assim, uma chinelada nele resolve. É uma chinelada? Então, foi assim mesmo. Aí ela virou para mim e falou, mas para você, eu mando a dizer, a cadeira diaconal te espera. Eu vejo você ajoelhado em posição de mão de pastores sobre você, levando você a diácono. E eu falei, não, acho que não. A igreja está numa situação assim, não acredito. Ela falou, não disse que vai ser agora. Deus não me mostrou que vai ser agora, só está me dizendo que vai ser. Depois disso, mais 2 anos aconteceu. Então tudo é no tempo de Deus, porque certamente ali eu precisava ser um pouco mais provado, eu creio eu precisava ser um pouco mais aprovado. Deus sabe o que faz. E na minha vida profissional aconteceu uma vez. Meu primeiro emprego, 1985, garoto, 19 anos, querendo trabalhar. O esposo da minha tia, já foi recolhido para o Senhor, ele era um gerente de um banco particular e trabalhava na compensação à noite. Ele botou o bairro todo lá para trabalhar lá. Não conseguiu me botar, levou a mesma carta que os outros e eu não consegui entrar. E aquilo me frustrou. Eu crente que eu ia começar a trabalhar meu primeiro emprego num banco ganhando bem, caramba. Mas não rolou. Foi rolar 4 anos depois, eu já casado com filho. Por quê? Porque provavelmente em 1985, novinho de crente, 2 anos, trabalhando à noite, saindo com a colegagem, de repente aquilo ali poderia fazer mal para a minha vida espiritual. Eu não sei, mas Deus sabe. De repente Deus não deixou para aquilo não me arrebentar espiritualmente. Só foi deixar em 1989. Eu casado com um filho, eu tinha outro emprego de dia, um monte de responsabilidade, guardar dinheiro para poder sair fora do aluguel. Foi bênção na minha vida. Então Deus sabe o tempo. E pastores e líderes estão errados e são culpados também por causa dessa falta de tempo de fazer as coisas aí. Falta de vigilância, falta de sabedoria. Aí eu falei que nós, crentes comuns, eu e você, somos culpados também. Por quê? Porque somos nós que pressionamos pastores e líderes para chamar essa galera famosa, para cantar e para pregar. Somos nós que enchemos a paciência dos pastores e dos líderes. Somos nós que idolatramos esse povo. Somos nós, temos a nossa parcela de culpa. Não tem para onde fugir. Não, fulano é benção, é consagrado, tem que trazer aqui. Aí vem e enche a igreja. Uma grande coisa encher a igreja. Grande coisa encher a igreja. Encher mecanicamente e encher de crente, né? Encher de crente. Quando na verdade o que a gente tem que buscar é ganhar almas para Jesus. É trazer para dentro do evangelho, dentro da igreja, templo, almas sedentas, carentes de ouvir a palavra de Deus. Não é trazer crente.
Não é trazer crente. Crente já tem a obrigação de saber o próprio caminho e seguir na presença de Deus. Se eu estiver errado, você me corrige aí. Se eu estiver falando besteira, pode me corrigir aí. Pode comentar aí se eu estiver falando besteira. Então nós temos a nossa parcela de culpa. A outra parcela de culpa são esses próprios aqui. Por quê? Com certeza, eu, sem medo de errar, não estou julgando, não, mas sem medo de errar. Não oram, não leem a palavra, não jejuam, não consagram suas vidas, não sobem monte. Como vão fazer isso se as agendas estão cheias? As agendas estão cheias. Pá, atende a agenda, atende a agenda. Tem que ter tempo para isso. O cara só lê a Bíblia na hora que ele vai pregar. O cara só ora na hora que chamam ele para orar. Vai dar ruim em algum momento. Vai viajar para cá e para lá, sai sozinho, sai sem a mulher, sai sem o marido. Eu chamo isso de RDM. Tá? Receita para dar, o M você sabe o que é, não posso falar aqui. Eu chamo isso de RDM. Receita para dar exatamente isso que você pensou. Só pode dar. Só pode dar. RDM, grava essa sigla. Receita para dar, o M você já sabe o que é. É essa palavra aí mesmo. Ai, tá chocado, mas acabei de citar um montão de casos aqui. E seguiram fielmente ao pé da letra a RDM. Eu falo. Seguiram fielmente a RDM. Ok? E todo esse comportamento de joio veio à tona. Agora vamos lá. Eu falei comportamento de joio. Agora eu digo para você. Essas pessoas são joio? Quem sabe é Deus. Não sou eu nem você. Para todos nós, enquanto estivermos respirando, existe a oportunidade do arrependimento. Tá? Zaqueu aproveitou a oportunidade e se arrependeu. Subiu na figueira brava, queria ver Jesus, Jesus o viu. Desce daí, Zaqueu. Quando Zaqueu teve o seu encontro com Jesus, primeira coisa, eu devolvo o que eu roubei. Eu restituo o que eu fraudei. O filho pródigo, depois comeu lavagem. Aliás, a Bíblia nem diz que comeu lavagem. A Bíblia diz que ele disputou a lavagem. Nem diz que ele comeu. Diz que ele foi disputar a lavagem com os porcos. Quando ele chegou nesse estágio, ele foi e pediu perdão. Deu ruim para mim. Vou voltar para a casa do meu pai. Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan, deu ruim para mim. Confessou o pecado. Então, enquanto há o último suspiro, enquanto nós não dermos o último suspiro, há oportunidade de arrependimento e de salvação. Ai, mas fez isso tudo, não vai ter salvação? Bom, discute com Jesus. O que ele falou para o ladrão da cruz? Os dois ladrões. Ele estava lá. O ladrão da esquerda debochou, zoou, não acreditou. O da direita repreendeu ele. Poxa, olha só, a gente está aqui porque a gente mereceu. Mas ele não. Ele é santo, ele é o Filho de Deus. Ele está aqui injustamente. E virou-se para Jesus e falou: Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino. Na mesma hora Jesus falou: em verdade eu te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje, Jesus não falou: ó, você primeiro vai se batizar, vai passar por um discipulado, vai passar por um treinamento, daqui a um tempinho a gente vê isso para você, se você vai comigo ou não. Mas na hora, hoje mesmo estará comigo no paraíso. A diferença é o galardão. A salvação, ok, para todos que abriram seus corações para Jesus. O galardão é outra história. Galardão é outra história. Quem foi fiel, direto aqui, quem nunca desviou, quem fez tudo certinho, dentro do possível, militou ali, batalhou, procurou viver em santidade, coisa e tal, e Deus recolheu, vai receber um galardão. Quem zoou o plantão e se converteu aos 45 do segundo tempo, vai receber um outro galardão. Mas vão estar todos no céu. Aí você vai querer me dizer: então eu vou zoar o plantão a minha vida toda, quando chegar no final eu abro meu coração para Jesus. Eu pergunto a você: quem garante para você que você vai ter esse tempo todo? Você pode garantir? Você pode garantir? Tem vídeo aí, o pastor cantando em pleno púlpito lá e morreu.
Ele imaginaria que naquele dia ele ia morrer? A cantora que eu falei aqui que o marido matou, supostamente o marido matou, a polícia está investigando, sei lá como é que está esse caso aí. Ela ia imaginar que naquela noite que ela saiu para cantar numa igreja, atendeu uma agenda, ela não voltaria para casa? Ela imaginaria isso? A minha avó não imaginava que ela iria enterrar minha mãe, porque normalmente são os filhos que enterram os pais. A minha avó não imaginava que ela ia enterrar minha mãe aos 37 anos, porque minha mãe ficou doente. Fugiu da ordem natural das coisas. Ela não esperava que ela ia enterrar minha mãe. Como a ordem natural das coisas, eu não queria, mas eu enterrei minha mãe. Seria o pior se fosse o contrário, minha mãe me enterrar. Então, você não pode garantir que você vai ter amanhã. Eu não posso garantir que eu vou ter amanhã. Simplesmente porque amanhã não existe. Ontem, você disse assim: amanhã eu vou ao shopping. Ontem eu disse para os meus filhos: ontem eu disse que amanhã, no caso hoje, nós vamos ao shopping. Então, amanhã não existe. Ontem, planejei para hoje. Hoje eu fui ao shopping. Voltei. Domingo eu vou ministrar aula na escola dominical da igreja. Depois de amanhã. E se Deus me recolher agora? Será que eu vou dar essa aula? A aula está pronta aqui. A aula está ali. Está prontinha. Mas quem garante que eu vou estar lá para dar essa aula domingo? E se o Senhor me recolher agora? Então, o momento de você colocar sua vida no prumo é agora. Já preguei sobre isso aqui, sobre colocar a vida no prumo. É agora. Não tem essa de amanhã ou depois. Não tem essa. É hoje o tempo. Tá? Então, já estou logo desfazendo esse seu argumento aí de que pode zoar o plantão que depois se converte. É bem assim que a banda toca, não. Tá? Só para jogar essa batata quente na sua mão aí. Então, escolha ser trigo, rejeite ser joio. Escolha sua. Não se escandalize com as coisas que estão acontecendo, porque haverá de acontecer mais coisas. E piores, tá? Não estou jogando praga. Mas da data de hoje, 10 de novembro de 2023, que eu estou gravando esse vídeo, até o final de 2024, estou dando aí um espaço de tempo de cerca de um ano e um mês. Muitos escândalos ainda vão acontecer no meio gospel, especialmente o meio gospel brasileiro. Muitos escândalos ainda vão acontecer. Piores. Você vai ver gente famosa da mídia sentado no banco dos réus para responder processo, de repente pegar uma cadeia. Você vai ver gente que você vai ficar de boca aberta. Caramba, esse aí caiu, esse aí adulterou, essa aí faz isso, faz aquilo. Virá à tona. Mas não se desvie da presença do Senhor. Assim o Senhor manda dizer para você: não se escandalize. Lembra da palavra, Mateus 24, versos 12 e 13. Eu tenho a mensagem até aí sobre esse assunto. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a mensagem para você é: persevere até o fim, mesmo que continue sendo ceifado indevidamente o joio aí, o joio esteja aparecendo, seja arrancado. Não se escandalize, não seja esse trigo que vai ser arrancado junto. Não se escandalize, porque você já está sendo avisado que vai acontecer. A palavra de Deus já diz para você que vai acontecer. O que eu estou pregando e entregando aqui, profetizando, é o que a palavra de Deus diz. Eu não estou falando de uma novidade. E nem estou aqui jogando praga ou querendo que você
Nem estou com o espírito da adivinhação, eu estou dizendo que vai acontecer. A palavra de Deus diz que vai acontecer. E vai acontecer. E é a profecia que eu estou entregando para você. Vai acontecer. E coisas piores do que está acontecendo aí. Isso que vocês estão vendo aí, que eu relatei, vai ter coisa pior. Daqui até o final de 2024. Vai ter coisa pior. Gente de perto de você, que você conhece, que não é famoso. Gente que é famoso. Gente que é famosa. Pois é. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E o tema da mensagem é: escolha ser trigo e rejeite ser joio. Mateus 13, do 24 ao 30. Escolha ser trigo, rejeite ser joio. Mateus 13, do 24 ao 30. Que Deus continue abençoando sua vida e que Ele continue ministrando seu coração, tá, dentro da instrumentalidade do Espírito Santo. Vamos lá. Vem comigo. De Lodebar para Wonderland, meu livro mais recente, disponível nas redes sociais, aí na Amazon, no Clube de Autores e no iClap. Clica aí, ó, nos links aí que estão nos comentários, faz a sua compra, tá? Estou jogando essa batata quente aqui na sua mão, porque são testemunhos reais, baseados em histórias reais de pessoas que deram a volta por cima, quando abriram seu coração para Jesus e permitiram que Jesus fizesse a mudança nas suas vidas, nas suas histórias. Está aqui uma excelente dica de leitura para você, um excelente presente para você dar para quem você ama, uma excelente maneira de você pregar a palavra de Deus para alguém, tá bom? Está aqui, de Lodebar para Wonderland. E eu tenho também o meu primeiro livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Ele está lá na Amazon, tá? Somente na Amazon. E é um livro no qual eu falo sobre finanças pessoais e tal. E é uma área que muitos cristãos ainda acreditam na história de que é o devorador que atrapalha, é o migrador, quando na verdade é simplesmente ele que não sabe gastar seu dinheiro. Simplesmente é ele que gasta mais do que ganha. É a falta de controle mesmo. E aí é fácil jogar a culpa no diabo, no devorador. Eu não conheço nenhuma fatura de cartão de crédito que tenha alguma coisa sendo comprada no nome do diabo. Não tem. Nunca vi. E eu trabalhei em banco muitos anos negociando dívida dos outros. Nunca vi. Tá lá, isso aqui foi o diabo que foi lá, passou o cartão e comprou isso, comprou aquilo. Não tem. Quem comprou, a fatura que está lá está o teu nome e o teu CPF. Está o meu nome e o meu CPF. Então eu que tenho a obrigação de controlar quanto eu vou gastar no meu cartão. A obrigação é minha. A obrigação é sua de controlar seu cartão. Sem essa de que é o diabo. Então, é esse outro livro aí para você dar de presente para alguém, para você mesmo comprar para você ser abençoado nessa área. Tá bom? O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Tá o link de vendas aí também nos comentários. Vamos lá. Não esqueça de combater as fake news. Os textos estão aí. E para que você possa verdadeiramente parar para pensar e parar com essa mania de compartilhar fake news, parar de cometer esse pecado, tá bom? Para você garantir o seu lugar no céu. Porque quem espalha mentira está fazendo parte daquele contexto lá do filho do diabo, né? Porque o diabo é o pai da mentira, quem mente é filho do diabo. A mentira é do diabo, quem mente está fazendo a vontade do diabo e está perdendo a salvação. Está perdendo tempo aqui. Então está na hora de tomar tenência, tomar postura e parar com essa postura de ficar botando fake news aí, compartilhando fake news. Vai investigar. Eu estou botando os links aí direto aí, ó, para você conferir a notícia, se é fato ou se é fake. Ó, esse instrumento aqui, ó, chamado livro, ele abre a mente. E essa gente que espalha fake news, essa gente não gosta que você leia. Essa gente não gosta que você leia a palavra de Deus. Essa gente não gosta que você vá buscar conhecimento, cultura, aprendizado. Essa gente coloca o Enem, coloca a dúvida no Enem. Diz que isso é coisa de comunista ir para a faculdade. Essa gente que espalha fake news diz que é pecado você cursar a faculdade. Pecado é você ser um péssimo provedor da sua casa, porque você só consegue prover a sua casa de maneira decente quando você vai buscar qualificação, vai estudar, vai se capacitar. E a faculdade dá essa capacitação para você. Então não é papo de comunista a faculdade não, tá?
ir para a faculdade não é coisa comunista, não. Tem comunista, tem crente, tem ateu, tem umbandista, tem todos os tipos de pessoas na faculdade, como em qualquer outro segmento da vida. Então para de palhaçada. Para de palhaçada. Estou te dando um exemplo de fake news aí que circula aí. Então para de palhaçada. Toma tenência, toma postura e para de acreditar nessas palhaçadas. Outra palhaçada aí que também tem. Quando a gente fala de aquecimento global, está todo mundo vendo o calor absurdo que está se fazendo aí. Quando você compara como era antigamente, aí vem uns palhaços dizer que é coisa de comunista, aquecimento global. Que palhaçada é essa de comunista? Não sabe ter ciência, não sabe estudar, não sabe averiguar, pesquisar e ver que os índices de temperatura estão aumentando cada vez mais, não consegue ver que as geleiras nos polos estão derretendo por causa do aquecimento. Aí vem uns retardados dizer que isso é coisa de comunista e vocês ficam compartilhando isso. Deus não se agrada de mentira, não. Vá pesquisar, vá estudar, vá buscar conhecimento. Vá buscar conhecimento. Enfim. Muito obrigado porque você já se inscreveu aí, já está me seguindo. Muito obrigado. Deus esteja abençoando poderosamente sua vida. Você que ainda não se inscreveu nas minhas redes sociais, por onde você estiver vendo, se inscreve, curte, comenta, compartilha, joga essa batata quente para outras pessoas, semeia essa palavra, leva essa palavra adiante, tá certo? Deus abençoe a sua vida também. Muito obrigado porque você ficou até aqui, teve paciência para me ouvir. E eu desejo que Deus esteja falando poderosamente com você. Espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.